Oi, pessoal, nós estamos chegando no final do estudo dos dízimos, tá? Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no livro aos Hebreus, que é os judeus que se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, tá? Hebreus, judeus, israelita é o mesmo povo, tá? Embora judeu seja só da tribo de Judá, mas é tudo a mesma coisa. Então, vocês vão abrir no livro do Hebreus e a gente vai precisar interpretar junto, começando do capítulo 5. Eu tinha dito que quando a Bíblia foi escrita, todo mundo sabe disso, né? Quando ela foi escrita, ela não foi separada por capítulo nem versículo. Isso aqui foi feito muito tempo depois para facilitar a gente encontrar as passagens, os versículos, né? Mas ela foi escrita direta, como uma carta que a gente vai escrevendo direto. Na verdade, são cartas, né, gente? São registros de cartas. E aí é necessário, porque assim, às vezes a gente tem mania de querer interpretar um capítulo isolado, achando que todo o assunto está ali. Às vezes está e às vezes não. Às vezes, para a gente entender um capítulo, a gente tem que voltar anteriormente e posteriormente, tá? Também. E aí o que que acontece? Eu já fiz o estudo do capítulo 3 e o 4, que o autor do livro, escrevendo aos judeus, que são aos hebreus, que se converteram ao Evangelho de Cristo, ele fala, ele fala sobre a figura do sábado na nova aliança. O que que o sábado representava na nova aliança? Então eu vou fazer um resumo ligeirinho para quem não ouviu. E quem quiser entender o significado do sábado é só ir na minha linha do tempo, ir subindo, rolando, que vai encontrar. Eu escrevi título em todos os vídeos, entendeu? Então lá tem o significado da figura do sábado. Eu vou fazer o resumo ligeirinho aqui. Então, gente, esse livro, deixa eu falar uma coisa antes para vocês. Esse livro aos Hebreus, eles tocam, né, a pessoa, eles não, ele, o autor, toca em três aspectos que eram da velha aliança. Eles falam do sábado, dos dízimos e do sacerdócio. Né? Quando ele fala dos dízimos e do sacerdócio, eles falam junto desse mesmo tema. Por quê? Porque um não podia separar do outro. Porque o significado espiritual está interligado, o sacerdócio com o dízimo. Mas, de qualquer maneira, ele cita três aspectos, que é o sábado, o dízimo, ou o sacerdócio, e o dízimo. Tanto faz a inversão aí. Né? Então, aí eu falei para vocês o seguinte, que na nova aliança, quando a nova aliança começa a vigorar, que é a partir da morte e ressurreição de Cristo, né? Que aí o Novo Testamento começa a ter validade, não se toca mais na palavra dízimo. Você pode ler Atos dos Apóstolos, todas as cartas que Paulo fez para todas as igrejas dos gentios. Gentios eram os incircuncisos, aqueles que não se circuncidavam, né? Que era considerado povo imundo e que após o evangelho, a nova aliança, as boas novas, eles começaram a se converter, né? Se converteram ao evangelho de Cristo. Então, não se toca nos dízimos, por quê, gente? Porque não era necessário explicar uma coisa que não se fazia, que não era para praticar. Porque, na verdade, se fosse para praticar ainda, para colocar em prática, teria nas cartas eles explicando tudo, porque era um povo que não sabia de nada. Então, como não precisou mandar eles fazerem certas coisas, para que ensinar algo que não é para usar? Então, por isso que não é para fazer, no caso, que não é para fazer uso, que eu digo no sentido de praticar.
Então, não tinha necessidade de tocar no assunto e explicar a figura nem do sábado, nem do dízimo do povo gentil. Eles não iam guardar mesmo. Era necessário, gente, a urgência era ensinar a eles a nova aliança. Agora, aos judeus, hebreus, que guardavam na velha aliança, era necessário explicar, porque até ali eles não estavam entendendo o significado daquilo que eles faziam para a nova aliança. Então, é o único livro na Bíblia que você vai ver o autor explicando para quem? Para quem praticava. Não precisa explicar para quem não era necessário praticar. Era necessário explicar a figura para quem praticou. Que foram quem? Os judeus, os que tiveram a lei a princípio. Então, eu vou fazer o resumo do 3 e do 4 aqui. A primeira coisa que ele fala é do sábado. Então, ele fala que o dia do sábado foi trocado para o dia de hoje. Você vai ver que o hoje está com letra maiúscula, significando Jesus Cristo, que é o descanso do dia de hoje. Ou seja, o descanso não tem mais dia, é o dia de hoje. Embora quando Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, a gente observa que na Bíblia, né, nas Escrituras, a reunião deles passou a ser no domingo, né? Passou a ser no domingo, sim. Passou sim, gente. E isso, quem duvida disso, eu posso mostrar depois. Posso fazer um outro estudo à parte, mas a gente não vai sair do foco aqui, tá? Então, assim, e diz que se fosse possível Josué dar descanso ao povo, que Deus não precisava revelar através de Davi, que profetizou, né, que o descanso seria no dia de hoje, trocando o dia. Eu preciso ler isso aqui. Deixa eu ler só isso aqui, né? Determina outra vez um certo dia. Gente, quem determina outra vez é porque já determinou uma vez um dia. Agora determina outra vez um certo dia, hoje. Olha aqui, hoje com letra maiúscula e aqui não tem ponto. Hoje não se escreve com letra maiúscula. Se tá com letra maiúscula, tá revelando que dia é esse. Se fosse um ponto, aí o hoje passava a pertencer à frase seguinte, mas não é um ponto, é uma vírgula que está revelando qual é o dia. Então, determina outra vez. Então, foi determinado outra vez um certo dia, hoje. Como que ele determinou? Dizendo, através de Davi, por Davi, muito tempo depois que Deus tinha descansado, lá em Gênesis, que Deus é espírito, então ele descansou em espírito, né? Depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, assim, como Josué, ele não é o Espírito Santo, ele jamais conseguiria, através da lei, fazer com que o povo descansasse em Deus, das boas obras, como Deus descansou em Gênesis, porque Deus descansou das boas obras, o descanso dele aponta para as obras, tá? Então, Deus, ele é as boas obras em pessoa, então ele só pode fazer boas obras e ele já é um espírito descansado. Então, a Bíblia diz que ele olhou o que fez, gostou de tudo que fez, todas as obras dele foram boas e ele descansou. Então, Josué não podia dar descanso para eles, que Josué não é Espírito Santo. Então, o dia foi mudado, porque determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, aí vem a frase, aqui hoje, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria depois disso de outro dia. Ou seja, não mais o sábado, agora um outro dia, que é o dia de hoje. Aí não significa que a gente não possa fazer culto no sábado ou em qualquer outro dia da semana. Pode fazer culto todos os dias. Os discípulos apóstolos passaram a fazer reunião no domingo. Tá? Então, isso foi só
para fazer o resumo que eles estavam explicando para os hebreus o verdadeiro significado do sábado. Então, qual é o dia de descansar, gente? Hoje, amanhã, hoje, depois de amanhã, hoje. Ou seja, hoje são todos os dias. E o descanso sempre foi espiritual, né? Eles descansaram fisicamente porque trabalharam fisicamente. Então, para eles era uma coisa literal, mas Deus já estava apontando para o espiritual, que seria a partir da nova aliança. E a gente não vê Paulo fazendo a mesma coisa, nem os dízimos e nem o sábado, nas cartas de quem ele deveria falar, que eram os judeus, que não entendia nada ainda. Então ele tinha que falar, ensina sobre os dízimos, ensina sobre o sábado, não estão guardando o sábado, estão violando, não sei o que. Ele não tocava nesse assunto. Ora, se os judeus, que o sábado foi feito para eles a princípio, né? Que Deus mandou que eles guardassem a princípio, e os dízimos a eles a princípio, eles falharam nisso a vida toda. Imagine imagine, como é o nome? Os gentios que não entendiam nada, inclusive tem gentio fazendo muita coisa que Paulo dá, como é que se diz? Exortação dura. Aí quando chega, não sabe, no dízimo, nem toca no assunto porque eles guardavam direitinho. Não, gente, não. Então vamos lá. Então já expliquei isso aqui. Só por que eu expliquei o sábado rapidinho? Não tem nada a ver com os dízimos. É porque são 3 coisas que eles vão explicar para os judeus. Agora vamos chegar no capítulo 5. Então, assim, ele começa a falar de Jesus, que é sumo sacerdote. Deixa eu ver se ele fala no final do capítulo 4. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, que é o final do 4. Agora ele começa aqui. Agora aqui ele vai começar a fazer assim no assunto para chegar nos dízimos e no sacerdócio. Vamos lá. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens, ele está falando do sumo sacerdote humano aqui na terra, quando existia o sacerdócio. Vamos lá. É constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, qual era o ministério do sumo sacerdote? Interceder pelos outros. Esse era o ministério. O que a gente faz quando se converte, gente? A gente prega o evangelho e intercede. Os sacerdotes, eles ensinavam as leis, né? Eles não tinham isso aqui, mas eles tinham as leis, então eles ensinavam a lei e intercedia. A gente, quando se converte, porque o sacerdócio era a figura de nós hoje convertidos, então nós hoje, quando nos convertemos, ensinamos as pessoas isso aqui e intercedemos por elas. Então vamos lá, por elas. A favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Só que eles intercediam como? Fazendo, né, com aqueles dons e sacrifícios de animais, né? Porque Cristo ainda não tinha morrido na cruz. Aquilo era um simbolismo. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele quem? Os próprios sacerdotes. Então a gente vê que nós somos fracos, e em vez da gente derrubar o outro, né? A gente vai pregar para ele e a gente vê que a gente é fraco, então a gente vai fortalecer, ensinando as escrituras e intercedendo. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Eu vou fazer uma pausa aqui, já vou adiantar, só que o que eu for adiantando, vocês vão confirmando na medida que a gente vai chegando perto, tá? Gente, para ele fazer esse sacrifício, tanto por ele e pelo povo, ele tinha que receber dízimo. Era dos dízimos que ele fazia, tá? Porque os animais que eles sacrificavam pelos próprios pecados
era dos dízimos que eles recebiam do povo das outras tribos. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. No caso, Arão foi o sumo sacerdote. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então foi Deus quem fez Jesus sumo sacerdote, não foi Jesus que se fez porque quis. Como também diz, porque quis não, é claro que ele queria, né? Mas não foi ele quem determinou. Vamos lá. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, vou parar aqui um pouquinho para a gente ir explicando. Olha só, houve 2 sacerdócios reais, que foi Melquisedeque e Cristo. A gente vai ver mais para frente o que se fala de Melquisedeque, tá? Melquisedeque, ele era rei de Salém e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, do Senhor. Então, ele foi rei e sacerdote. Ele era rei real. Cristo é rei real. Os levitas que ficaram entre Melquisedeque e Jesus, que foram depois de Melquisedeque e antes de Jesus, eu vou mostrar para vocês, eu fiz o desenho, tá? Tipo uma tabela, já eu mostro. Né? Eles não eram sacerdotes reais. Sacerdócio real, os que são sacerdotes reais hoje são os que vivem de acordo com o novo evangelho que Jesus Cristo ensinou. Os que se convertem a Jesus Cristo. Então se torna reis e sacerdotes como Melquisedeque e como Cristo. E segundo a ordem, porque Melquisedeque foi primeiro. Esta foi a ordem. Primeiro Melquisedeque, depois Jesus. Melquisedeque da velha aliança e Jesus, rei e sacerdote da nova aliança. Só que aqueles que se convertem a Jesus Cristo passam a ser como ele, embora com letra minúscula. Jesus é a primícia das primícias. Então, pense aí, primícias com P maiúsculo e primícias com P minúsculo. Jesus é rei dos reis, rei maiúsculo com rei minúsculo. Ele é sacerdote dos sacerdotes. Então, o povo de Deus, Deus sempre quis um sacerdócio real. Então, os levitas foi essa figura. Mas vamos seguir. Então, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, está se referindo a Jesus, o qual nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que eu podia livrar da morte. Gente, deixa eu fazer outra pausa aqui. Você já viu as pessoas falarem que Jesus Cristo... Tem aquela passagem que ele no Monte das Oliveiras, acho que é o Monte das Oliveiras, que ele vai orar e que o suor dele se transforma em gota de sangue, que os anjos vêm e confortam ele. Ele estava com medo da morte. As pessoas têm mania de dizer que Jesus Cristo estava com medo de ficar separado do Pai. Isto é óbvio. A Bíblia não está falando do óbvio. É óbvio que ele estava com medo de se separar do Pai, porque todo pecado ia para ele. Todo pecado do mundo ia ser lançado nele. Então ia haver uma separação entre ele e o Pai. Mas ele era humano. Ele era um homem. Ele estava, ainda mais que ele já sabia qual era o tipo de morte. Foi a morte mais perversa que tinha na época, era para malfeitores, para assassinos, os piores criminosos. A morte de cruz era uma tortura. Então ele sabia, ele estava com medo disso. Então ele clamou a Deus para que Deus livrasse ele da morte. Tanto é que quando ele fala assim, se fosse possível afastar-se esse cálice, depois ele no final fala, mas faça segundo a sua vontade, não a minha. É como se ele dissesse, Pai, não tem um outro jeito, não. Não tem uma outra forma, não. Vamos lá. Súplicas ao que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, por que ele foi ouvido? Porque Deus confortou ele.
ainda que era filho, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Ou seja, não é que Jesus não obedecia antes, não, mas ele disse, bom, seja feita a tua vontade. Mais uma vez, quando estava padecendo. Vamos lá. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Viu, gente? E para a gente saber como obedecer a Jesus, a gente só vai descobrir se aprofundando nesse livro. Vamos lá. Chamado por Deus, Jesus foi chamado por Deus sumo sacerdote, segundo, aí repete, segundo a ordem de Melquisedeque. Volto a repetir. Primeiro Melquisedeque, depois Jesus. Do qual quem? Sobre Melquisedeque, muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. O autor, né, já vem eu com Paulo, o autor está dizendo assim, vocês foram negligentes, nós falamos sobre Melquisedeque, mas vocês foram, como é que se diz, negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres, ou seja, vocês já deveriam estar ensinando o que eu venho ensinando, que nós já estamos ensinando há muito tempo, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, pelo tempo que a gente vem ensinando, vocês não precisavam ser mais discípulos, agora já deveriam ser mestres. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feito tais que necessitais. Então vocês fizeram de uma forma que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, assuntos mais profundos eu não posso nem passar para vocês, porque vocês foram negligentes para ouvir e aí estão tomando leite ainda. Já deviam ser mestres, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercidos para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, vocês não estão conseguindo discernir tanto o bem como o mal, porque vocês ainda estão tomando leitinho, porque ainda estão se fazendo como se fossem meninos e ainda estão sendo alunos e não chegaram a ser mestre quando já devia ser. Vamos lá. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, os primeiros ensinamentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento e das obras mortas e da fé em Deus, porque isso é o princípio, gente, do ensinamento. Vamos lá. E da doutrina dos homens, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos sim, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Gente, ele está falando aqui que as pessoas que provaram mesmo, né, do dom do Espírito Santo, que viveram, vivenciaram, viram, tiveram visões, essas coisas maravilhosas que aconteceu com ele, caíram, é impossível que volte, porque voltaria por quê? Né? Não tem como, porque colocam Jesus Cristo ao vitupério, a vergonha de novo. A pessoa não encontra, como é que se diz, aquele alicerce para se levantar de novo. Aí você fala assim, Gislane, mas tem pessoas que caem, e aí às vezes a gente ora e a pessoa volta. Gente, são pessoas que não provaram dessas coisas ainda que ele está falando, tá? Que não provaram dessas coisas ainda que ele está falando. Porque quando a pessoa provou,
Ele está dizendo que é impossível, porque a pessoa vai, que novidade ela vai ter para voltar, né? E aqueles que ainda tem jeito de voltar, são aqueles que, aqui é como se fosse aqueles que já está com a mente cauterizada. É isso que ele está querendo dizer. Que já cauterizou, que não adianta mais falar nada, porque já provou tudo que tinha que provar. E voltou atrás, renegou Cristo. Agora, tem outros que caem, né? Que se afastam por um tempo, não significa necessariamente que esses estão com a mente cauterizada, tá? Então, às vezes acontece a pessoa cair, esfriar na fé e ela sim encontra forças de novo e volta. Vamos entender a diferença entre uma coisa e outra. Né, serem outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz. Agora vamos ver aqui aquela parte que eu mostrei para vocês. Ele está falando de pessoas que vivem nessa situação aqui, né, e que não voltam mais. Vamos lá. Porque, e os que são, que vivem firme. Olha a diferença aqui, vamos lá. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa. Quem é a erva proveitosa? Os que ficam. Para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, espiritual no caso. E aqui ele está fazendo uma analogia. Claro que quem recebe a chuva na terra recebe a bênção da... Como é que se diz? Ele está pegando a terra que recebia chuva e dali nascia erva proveitosa. Então ele está fazendo uma analogia entre isso e o ser humano que anda fazendo, que faz a vontade de Deus. Mas aqui é o que? A outra terra, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Então ele está falando de atitudes aqui, fazendo uma analogia com a terra. E perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, aqui ó, aqui ele revela que está falando isso aqui para se referir àquele que faz a diferença entre um e outro, né? Os que fazem a diferença. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, as coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra boa, né? E do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Aqui está falando de ajudar as pessoas, os santos, as pessoas da igreja, para ser esta erva proveitosa e ser a terra boa que recebe a chuva e dá essas obras. E os que são diferentes são os abrolhos e espinho que perto está de ser queimado. Vamos lá. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado com completa certeza de esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas, que é as promessas da vida eterna, né, gente? Vamos lá. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Tá? Na cultura deles, quando eles faziam um juramento, eles juravam por alguém maior. E Deus, não existe ninguém maior do que Deus. Então, quando Deus faz uma promessa, ele está jurando pela pessoa dele mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa.
Então Deus disse para Abraão que certamente ele abençoando, ele seria abençoado, e multiplicando, ele seria multiplicado. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém aqui, superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda, de toda discussão, confusão. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, tá? Então Deus disse, né, que ele fez a promessa, né, a Abraão, né, jurou a Abraão, como é que se diz, que ele seria herdeiro da promessa. Então, gente, a primeira coisa que Deus prometeu a Abraão, né, Deus disse para Abraão que saísse, né, das terras dali, de onde ele tinha nascido, sai da tua parentela, do meio dos teus parentes, e te mostrarei a terra. Então, Deus prometeu duas coisas a Abraão. Ele prometeu primeiro a terra e prometeu um filho. Já já a gente chega na promessa do filho. Pra gente, essa terra é o céu, viu, gente? Pra gente, essa terra é o céu. Vamos lá. E a gente vai chegar já já no filho de Abraão, que é filho da promessa. Vamos lá. Seu conselho aos herdeiros e promessa, aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento. Então, ele colocou ele mesmo como juramento. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio, nós quem? Ele está dizendo nós quem, gente? Os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Qual é a nossa esperança proposta, gente? É a esperança de salvação e vida eterna, a qual temos como âncora da alma. Âncora é aquilo que todo mundo conhece, do navio, né, que segura o navio, para que o navio não saia, né, dali. A qual temos como âncora da alma segura e firme, o que penetra até o interior do véu. Então, quem penetra até o interior do véu? Vamos lá. Onde Jesus, nosso percursor, entrou por nós, ele entrou aonde, gente? No véu. Gente, lembra que eu mostrei para vocês o desenho do véu? Que ali é como se fosse a carne dele? Então, ali ele entrou no Santo dos Santos. Por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Então, ele passou por aquele véu que o sumo sacerdote aqui da terra tinha que passar, entrar, né, para ministrar lá, uma vez no ano, ele entrava lá. Por quê? Porque o tabernáculo ele ficava podre, né? De sangue, 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 sangue. Então, uma vez por ano tinha que haver a purificação do santuário. Então, eles lavavam tudo, limpavam tudo, botavam aqueles perfumes da época, tá? E isso se fazia uma vez no ano. Onde Jesus, né? E Jesus limpa a gente, tira toda tudo que é impuro da gente, quando ele entra na nossa vida, né? E vamos lá. Onde Jesus, nosso percursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Repete de novo. Primeiro Melquisedeque, depois Jesus. Agora vamos para o capítulo 6. Gente, eu vou parar aqui. Tá grande o vídeo, ficou um pouco grande. Agora a gente vai entrar no capítulo 7, tá?